Que? É da Avenida Parajana. Aí estudou por aí pra não te acompanhar com o dinheiro. Presentão de Deus, como claro. Que nem acho que você esperava 2 vezes. Vamos lá. Mais um episódio da redação começando. A gente que criou esse quadro aqui para tentar discutir com vocês um pouco o que passa pelo dia a dia da metamorfose. Assim. Algumas coisas são pontuais, outras são as questões de formação que a gente faz e outras são mais gerais e perpassam o universo do movimento sindical. Todas essas discussões geralmente a gente faz de forma intensa no nosso dia a dia e tenta levar para a produção das nossas matérias, mas a gente passou a querer dividir um pouquinho com todo mundo para que a gente consiga aí dialogar um pouco melhor com a sociedade. Espero que vocês estejam gostando do episódio, não deixem de comentar, dar sugestões ali embaixo do vídeo do YouTube, para a gente poder saber se a gente está caminhando na direção certa, o que precisa melhorar, o que não precisa, e nos ajudar também a avançar com o canal, né? Para que ele continue, né? Porque ele dá um trabalhão danado fazer edição de vídeo. Mas o episódio de hoje, nesse episódio número 4 da redação, a gente vai conversar sobre a questão do fim do imposto sindical. Gomes. Não, assim, a reforma trabalhista tornou voluntária a questão do imposto sindical, acabou com a obrigatoriedade, e isso deixou perplexo muitas entidades. As entidades, algumas estão com chão, outras estão sem chão. Existe toda uma polêmica sobre a questão jurídica do fim do imposto, mas isso leva as entidades a tomarem novos rumos e outras atitudes, como a gente já está vendo nesse início de ano. O início de ano tem sido bastante efervescente no sentido de que é onde começavam as campanhas salariais das categorias e que desembocavam na questão do imposto sindical. Então as entidades estão tentando ver como é que elas fazem seus acordos e suas convenções coletivas. Algumas, como diz o Wesley, ainda bastante sem chão, né? Mas é importante lembrar que o imposto sindical, na verdade, era uma coisa que, por exemplo, a própria CUT não defendia muito antes da gente começar qualquer debate sobre a reforma trabalhista. As pessoas esquecem isso, acham que a entidade só queria ganhar, as entidades só queriam ganhar o imposto. Não, mas a CUT era contra. Chegou a fazer abaixo-assinado nacional pelo fim do imposto, que na época eu considerei um vacilo, assim, um grande erro. Mas, porque para mim, quem perde com o fim do imposto não são as entidades de pelegas e tal, são na verdade as entidades que são de luta. Mas elas que inclusive têm mais dificuldade de entrar na empresa e sindicalizar e tudo, e chegar junto à sua categoria, porque o patrão não quer entidade de luta no seu terreno. Mas precisam, né, dessa contribuição. Pois e vão sofrer e estão sofrendo. Mas elas já existiam muitas delas que defendiam justamente o fim do imposto. E a questão não foi essa quando a gente foi brigar contra a reforma trabalhista, a questão foi de todo o resto que vinha junto, né? Começar pela questão das homologações, que são uma forma da entidade sindical fiscalizar se todos os direitos dos trabalhadores estão sendo pagos ou não na hora de uma demissão, justamente na hora que ele está mais fragilizado e quer pôr fim na situação de relação dele com a empresa que ele trabalhava, e às vezes o patrão chega lá e dá uma enrolada nos direitos e tal, e aí a gente perdeu esse processo de fiscalização. Então, não é verdade que a questão da reforma era uma coisa, estava sendo levantada pelo movimento sindical como uma coisa negativa por conta da questão do imposto. Mas também é verdade de que, com o fim do imposto, muita entidade sindical de luta sai prejudicada e muita entidade sindical de luta não está conseguindo ainda pensar para que caminho vai. Agora, a outra coisa que também é importante destacar sobre tudo isso, né?
é que era preciso um processo mais fácil de transição, não dá para ser uma coisa de repente, devia ter uma preparação, devia ter uma estrutura de substituição para as entidades caminharem como deveriam caminhar, sem quebrar, sem apartar, né? Mas foi feito da forma como foi e a gente também já vê os primeiros questionamentos jurídicos, né? Sobre tudo aquilo que foi colocado na reforma como um todo, porque ela foi feita muito mal feita, né? Dentre as coisas que estão sendo questionadas está a questão do imposto, a gente pode explicar isso aí. Posso. O que aconteceu foi que a mudança da lei do imposto é um regime de votação. Para a mudança de tributos, os projetos de lei devem ser projetos de lei complementar e a reforma trabalhista foi tudo calcado em cima de ser um projeto de lei ordinária. E essa diferença nos regimes de votação, que inclusive tem coros diferentes, traz as alterações, Estão fazendo processo. Questionamentos jurídicos e que algumas varas da Justiça do Trabalho no sul do país, eu tenho conhecimento já de duas, deram vitória aos sindicatos pela manutenção do imposto. A outra coisa que empurra nessa situação é que as entidades criem soluções para que elas continuem existindo e para que elas continuem podendo caminhar na defesa da classe trabalhadora. Muitas delas estão buscando essas soluções nas próprias convenções coletivas, colocando ali os direitos que os trabalhadores perderam, né? E tentando partir para negociar. Mas para isso é preciso também a luta e o acompanhamento da categoria, porque se não tiver base que sustente uma campanha salarial, é complicado, né? E também estão vendo as próprias fraquezas dos patrões e tentando utilizar isso para fechar esses acordos, né? A outra questão que é latente e que a gente tem dito demais para os nossos clientes, aliás, acho que todo jornalista sindical do Brasil está dizendo, que façam sindicalização. O tempo todo, né? A gente começou no passado já fazendo uma série de campanhas, entregando, dizendo, olha... Antes da reforma já. Isso. Antes que isso aconteça, vamos fazer campanha de sindicalização. Para fortalecer, senão não tem um direito, né? Entidade sindical com 100 filiados, gente, não rola, né? Não, o sistema antigo ele possibilitava que você tivesse entidades com 50 sócios, 30 sócios, 100 sócios, 200 sócios, para categorias grandes, categorias que têm 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas. Isso acontece no Brasil todo. Aí quais são as questões? Devido a ter um colchãozinho, vamos dizer, uma graninha, a entidade não tinha a preocupação de manter um cadastro de sócios firme, assim, não se preocupava em registrar o povo, porque dizia que todo mundo era sindicalizado, a gente conhece o sindicato dele. Aqui em Fortaleza mesmo tem sindicatos e que não tem esse cuidado, se vai ter eleição, todo mundo vota, não tem essa questão do cadastro. Mas eu acho que essa questão da preocupação do sócio, de participar do sindicato, fortalecer sua entidade, é a dica principal desse ano. Então a dica desse vídeo é isso, gente. Façam campanha de sindicalização e olha, campanhas de sindicalização politizadas, mas também sem ser campanha de sindicalização para dar vontade do sócio fugir da entidade, né? Não adianta vir com a sua ideologia e achar que fazendo uma coisa pesada, que ninguém quer estar ali, porque é um porre a entidade, você vai convencer o cara a se sindicalizar. Não dá para fingir que você não é o que você né? Você tem que chegar junto e dizer, olha, nós somos politizados, nós estamos numa disputa da sociedade, essa é uma entidade que tem esclarecimento, que é o esclarecimento, que a categoria seja uma categoria esclarecida, mas não dá para chegar com um discurso quase morrendo no trabalhador, chatíssimo, né? E achar que o cara vai querer participar disso, porque é muito mais legal, às vezes até participar de uma igreja que tem a povo cantando ali, batendo palma, né? Por favor, entidade sindical para ser uma coisa leve, ser uma coisa que as pessoas se sentem bem, estar lá, uma segunda casa do trabalhador. Ele tem que ter lá um sentimento de família, um sentimento de amorosidade, um sentimento de compreensão, ele precisa ser ouvido.
Precisa ter na recepção um cafezinho, um biscoitinho de qualidade, não aquele que você não daria nem para sua própria família, né? Uma televisãozinha passando uma coisa que não seja Ana Maria Braga, né? Materiais para ele conhecer a entidade, jornaizinhos, panfletos, e tem que ter uma recepção do pessoal da equipe, dos funcionários, que seja uma recepção simpática, uma recepção bacana. E não tem nada de vergonhoso em fazer alguns benefícios também, mas também não dá para a entidade sindical ser só benefício, até porque a pesquisa sobre sindicalização que saiu do IBGE deixa bem claro que a maior parte da classe trabalhadora não se sindicaliza ou porque não conhece o sindicato, ou porque discorda da direção, e aqueles que se sindicalizam é porque a entidade é de luta, porque ele participa de assembleia, porque tem bastante atividade. Então o caminho mais adequado é fazer as duas coisas. Tem um pouquinho de assistencialismo, sim, porque não? Tudo quanto é canto as pessoas têm clube de benefício nessa vida. Hoje em dia o capital faz isso, empurra isso, mas utilizar esses benefícios como pano de fundo para a luta. Então, assembleia, atividade, campanha salarial aguerrida. Vamos botar categoria para lutar pelos seus direitos, pela sua consciência política e pela sua própria libertação. E ao mesmo tempo a gente pode fazer a coisa do sindicalismo de serviço, mas ele é um plano de fundo, tá certo? Essa é a dica da redação de hoje. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Acho que é isso que a Marina falou. E pensar um sindicato mais leve, com mais cultura, que tem atividades do dia a dia. Teatro, música, que tem um dia a dia, que o trabalhador possa ir lá não só para a Assembleia da Campanha Salarial. Ele possa ir lá para conversar, passar o tempo e tentar construir um mundo melhor. Acho que a função do sindicato é construir um mundo melhor, eu acho que ele tem que construir isso. É verdade. Biblioteca. Quanto mais acolhedor for, mais gente vai lá. Claro. Você quer estar num lugar que é legal, que você se sente bem-vindo. Não uma instituição quadrada, séria, que parece mais a recepção de um Se tiver resultado, a categoria se sindicaliza. É isso aí, então. Então esse foi o da redação de hoje. Beijo e até o próximo. Cuide.